de sortilégios, que na baixa classe proliferavam como produtos abortivos da incultura geral, não admirando assim que profanassem, aplicando a subalternos objetivos, os dons espirituais de que eram portadores, viam-se objeto de idêntica e implacável coação os próprios cultores bem-intencionados da doutrina que, fiéis à tradição da primitiva igreja, buscavam nas relações com os seres superiores do além, de par com as instruções moralizadoras que desse modo frequentemente recebiam, o robustecimento da própria fé na imortalidade. Não foi esse, de ter feito silenciarem no seio da cristandade as vozes dos espíritos, o menor dos erros perpetrados pela igreja, no empenho, que do oculto lhe fora malevolamente sugerido, de atribuir aos seus dirigentes, nem sempre dignos, como anteriormente o vimos, da excelsa investidura, atribuir, dizemos, o monopólio da verdade da interpretação dos textos. Porque, estancando arbitrariamente a fonte das inspirações do alto, em sua forma tradicional e ostensiva, quando apenas lhes cumpria cercar de prudentes cuidados essa prática, velando em seus cultores, a fim de evitar abuso e extravios, os dirigentes da igreja, tanto mais que a comunhão geral dos crentes, a si próprios se privaram dos esclarecimentos, do conforto, numa palavra, da alimentação da fé que a sua fraqueza de homens conviria fosse trazida sempre, acerca da vida mortal, pelos enviados do Senhor. O resultado desse erro fundamental, acrescido de outros que foram progressivamente comprometendo e transviando a doutrina de sua marcha natural, sobre os quais não temos necessidade de insistir agora, foi o declínio daquela mesma fé, a que os esforços de tantos missionários surgidos, ao longo dos séculos, no próprio seio da igreja não conseguiram restituir jamais com igual extensão o perdido vigor, suprimida que fora a sua base tradicional e primitiva. Nem por isso contudo o mundo espiritual cessou de afirmar a sua contiguidade ao nosso mundo, nem os seus habitantes se abstiveram por completo, obedientes que são, mais que os homens, às volições divinas, de agir, embora de forma intermitente e anormal, no sentido de chamar a atenção da humanidade para essa outra vida, que deverá sempre ocupar em suas cogitações o primeiro lugar, a fim de a impedir de engolfar-se nos exclusivos cuidados da vida presente, em detrimento de seus ulteriores e imortais destinos. É assim que, de todos os tempos, as aparições post-mortem e os fenômenos, ruídos e perturbações produzidos sem a intervenção de agentes visíveis e que se tornaram em tantos lugares conhecidos sob a denominação de casas mal assombradas continuaram a ser o testemunho vivo da sobrevivência, relegados embora pelos pretensos espíritos fortes para o domínio da crendice e da superstição. Problema, todavia, de fundamental importância, esse da demonstração dos destinos reservados ao homem no além, não poderia permanecer adstrito a manifestações desconexas e irregulares, tanto mais que, representando os espíritos, sobretudo os de ordem superior, os agentes da vontade de Deus, colaboradores de sua parte na obra de evolução da humanidade, não deveriam permanecer indefinidamente restringidos a operar por mera sugestão. Cumpria que a sua voz se fizesse novamente ouvir, não somente para combater a incredulidade que, ao fim de 18 séculos, se assenhoreara das culminâncias da inteligência humana, arrogando-se o direito de falar em nome da verdade, que lhe é estranha, mas para restabelecer as primitivas tradições cristãs. Foi então que, obedecendo à determinação do alto, indubitável para quem se detém a observar a marcha dos sucessos e a sua coordenação, se produziram no meado do século passado e no seio de uma família norte-americana, filiada a um dos ramos do protestantismo, as primeiras manifestações intencionais, destinadas, pela ruidosa notoriedade que não tardaram em adquirir, a ser o ponto de partida do considerável movimento de renovação espiritualista que, processado há 70 anos em todo o mundo ocidental,
com alternativas de que em pouco nos ocuparemos, tem como objetivo culminante promover a restauração do cristianismo na pureza de sua doutrina e de suas práticas originárias. Assinalamos ter sido no seio de uma família protestante que ocorreram tais manifestações, não por lhes ter sido desde logo atribuída aquela finalidade doutrinária, mas ao contrário pela significação de constrangimento em que se viram as involuntárias cooperadoras dos fenômenos, objeto de repulsa que são estes, como é sabido, a pretexto da proibição formulada no Deuteronômio, pelos cultores da letra bíblica. O contraste merecia, por sua expressão frisante, ser assim posto em relevo. Foi, com efeito, de 1847 a 1848 que na casa de um senhor John Fox, residente ao começo na pequena cidade de Desville e, em seguida, na de Rochester, estado de Nova York, insólitos ruídos e pancadas, vibradas no forro da sala, no soalho, nas paredes e nos móveis, entraram a perturbar, por sua incômoda insistência, o sossego da família. Forçados assim a prestar-lhes atenção e inteirar-se do motivo de tais fenômenos, depois de infrutíferos ensaios, até ser encontrado o meio de correspondência com a entidade invisível que os produzia, vieram os moradores a saber, mediante a adoção de um alfabeto combinado com o número das pancadas, ser o espírito de um ex-vendedor ambulante, Charles Rosna, que desse modo procurava revelar a sua presença e entrar em relação com as pessoas da casa. O indivíduo portador desse nome fora, anos antes assassinado na casa de Desville, em que, sem o saber, viera posteriormente residir a família Fox. Estabelecida assim a correspondência, de que essa revelação fora apenas o prelúdio, outras entidades espirituais entraram a manifestar-se, fazendo, entre outras, a comunicação de que não somente as duas filhas de John Fox, Margarida, de 15, e Catarina, de 12 anos, eram os médiuns por cuja inconsciente e involuntária intervenção se produziam os fenômenos, mas que lhes estava reservada a missão de cooperar no importante movimento de ideias que por semelhante forma não tardaria a atrair a atenção do mundo. Os sucessos tiveram realmente imediata e notória repercussão, assim em Desville, onde a notícia das manifestações, decorridas durante semanas e meses seguidos, se espalhou rapidamente pela vizinhança e em toda a cidade, atraindo multidão de curiosos, como em Rochester, para onde os moradores da casa mal assombrada, a conselho dos espíritos, se transferiram pouco depois, adquirindo aí o caso maior notoriedade, mas começando também para a família Fox, particularmente para as duas meninas, uma série de sofrimentos e perseguições que lhes haviam de aureolar a memória e perpetuar o nome na história do moderno espiritualismo. Interveio em primeiro lugar o pastor da igreja a que pertenciam e que as intimou, sob pena de expulsão, a renunciarem a tais práticas. Mas as senhoras Fox, que já haviam sido inteiradas, como o dissemos, da missão que tinham a desempenhar, recusaram-se, resoluta e nobremente, a obedecer e, ocioso seria acrescentar, foram realmente expulsos da igreja. Vieram depois as comissões nomeadas para examinar os fenômenos e pronunciar-se acerca da sua natureza. A primeira, depois de longa e minuciosa pesquisa, acabou reconhecendo a intervenção espiritual na produção dos fatos, que o público se obstinava em atribuir a artifício das pobres médiuns, sem considerar que nisso não havia para elas interesse algum. Segunda comissão foi nomeada, chegando ao mesmo resultado, com desapontamento para todos. Nomearam por fim uma terceira comissão, composta de pessoas notáveis e insuspeitas. E quando terminou ela o seu rigoroso inquérito, grande parte da população de Rochester se reuniu no maior salão da cidade, o Corinthians Hall, para ouvir ler o seu resultado. Deu-se então esse fato inaudito, como a conclusão, a que haviam chegado os membros da comissão, confirmava definitivamente as anteriores pesquisas. O público,
indignado pelo que teimava em supor uma burla sistemática das jovens médiums que, ao lado de seus pais, o Sr. e a Sra. Fox, aguardavam serenas o veredictum, levantou-se em atitude hostil e, numa onda ululante, pretendeu invadir o recinto, com o intuito de linchá-las. Foi preciso que o venerando quaker George Oilets se interpusesse, para evitar o inominável atentado. Mas a semente estava lançada e o terreno fora providencialmente preparado para recebê-la, por mais que, na aparência, o desmentissem tais sucessos, cujas particularidades se encontram minuciosamente expostas na obra da Sra. Emardinge, História do Moderno Espiritualismo na América. O estado dos ânimos em face dos inusitados e, com efeito, prosseguindo e divulgando-se as experiências no mesmo sentido, já em 1854 era dirigida ao Congresso Legislativo de Washington uma petição com 15.000 assinaturas, na qual os subscritores requeriam, embora sem resultado imediato, a nomeação de uma comissão para estudar os fenômenos e determinar as suas leis. Não cessaram, todavia, as pesquisas no atraente domínio que as manifestações espontâneas de Desville e Rochester haviam posto em evidência, nelas vindo a tomar parte homens eminentes como o juiz Edmondes, o professor Mapes, lente de Química na Academia Nacional, o célebre professor Roberto Ary, da Universidade de Pensilvânia, o respeitável ministro Robert Dalloway, representante da nação americana em várias cortes europeias, e tantos outros que, sobranceiros estultos preconceitos, não hesitaram em dar público testemunho assim de sua convicção acerca da realidade dos fenômenos, como da vida mortal, a que serviam de documentação. Vulgarizadas e desse modo prestigiadas, as experiências não tardaram, por um lado, a encaminhar-se no sentido da formação de uma doutrina, mediante revelações do mais alto interesse recebidas por médiuns incultos como Hudson Tuttley, Arcana Nature, e Andrew Jackson Davis, Princípios da Natureza, a qual em poucos anos aliciava milhões de adeptos na América do Norte, e por outro a transpor os mares e penetrar, posto que com um objetivo de frívola curiosidade, nos salões parisienses, para incidirem afinal sob a atenção daquele que, nos desígnios de Deus, for escolhido para lhes imprimir o cunho de observação científica e delas fazer a base inamovível da revelação nova. Antes, porém, de o historiarmos, cumpre assinalar, em testemunha da ação providencial coordenadora dos sucessos, a simultaneidade na ocorrência de manifestações semelhantes às de Rochester, em várias cidades da Europa, se não com idêntica repercussão e resultados diretamente apreciáveis na difusão do espiritismo, pelo menos com um caráter de ruidosa notoriedade que pode, sem exagero, ser interpretado como um toque de rebate do além, no sentido de chamar a atenção dos homens para esse outro mundo que os rodeia e cujos habitantes, revelando a sua presença, não raro por forma tumultuária, ofereciam o testemunho da sobrevivência e imortalidade do espírito. Tais foram, para ainda nos utilizarmos do resumo feito na memória histórica do espiritismo, o caso de Cidesville, ocorrido na França, em 1850, com o Marquês desse nome que deu lugar a um curioso processo, em que depuseram numerosas testemunhas perante o juiz de paz de Yerville, o de Bergzabern, na Baviera, em 1852, o da vila de Lipzig, distrito de Charkov, na Rússia, em 1853, notável pelas singulares particularidades de que se revestiu, e finalmente o que em 1862 ocorreu com o advogado Joler, membro do Conselho Nacional de Stand, cantão de Unterwalde, Zurique, Suíça. Desses casos, documentadamente expostos por Alexander Aksakov em sua obra Os Precursores do Espiritismo nos últimos 250 anos, o mais importante foi o de Lipzig, cujo processo, em que figurou como vítima e protagonista o capitão Jean Datinko, terminou sendo arquivado no Tribunal de Charkov,
por ter sido impossível, apesar das rigorosas pesquisas policiais e judiciais efetuadas durante os anos de 1853 a 1856, descobrir os misteriosos autores dos prejuízos materiais causados ao capitão em suas roupas, móveis e até na própria casa de sua residência. Tais circunstâncias, cumpre advertir, de modo algum excluem a providencialidade a que obedeceram as manifestações, evidentemente produzidas por entidades inferiores do invisível, sabido que os desígnios divinos servem não raro, inconscientemente, os seres de todas as categorias. Acrescentemos ainda, a propósito da simultaneidade assim dos fenômenos espontâneos em vários lugares, como da observação, mais ou menos curiosa e irregular ou sistematizada, dos intencionalmente provocados, que em 1853 já eram empreendidas no Brasil, ao mesmo tempo que na França, onde no ano seguinte deviam fazer objeto da clarividente atenção de Allan Kardec, as primeiras experiências com as mesas giratórias. Coube essa primazia ao Estado, então província do Ceará, sem outro objeto, é certo, que o de mera curiosidade, nos serões de família, a que serviam de entretenimento, mas não constituindo menos, por isso, no ponto de vista histórico, um fato digno de registro. No domínio da bibliografia é interessante, por outro lado, assinalar, como índice do apreço em que os ensinamentos resultantes de tais experiências teriam que forçosamente ser tomados por esclarecidas mentalidades, chegado que fora o tempo de os pôr em circulação, que no mesmo ano em que na França aparecia a primeira obra, por assim dizer, clássica da doutrina, isto é, em 1857, o Dr. Robert Cherry fazia editar a sua Experimental Investigation of the Spirit's Manifestations, e o Barão de Gudenstubbe publicava o excelente volume De la réalité des esprits. valioso repositório de manifestações por ele obtidas, mediante a escrita direta, das entidades invisíveis. Mas foi sobretudo a partir da intervenção de Allan Kardec na observação dos fenômenos, orientando-o no sentido de uma criteriosa sistematização, que a doutrina adquiriu a sólida e considerável amplitude que viria a universalizá-la e assegurar a sua perpetuidade. Bacharel em Ciências e Letras e formado em Medicina, tendo defendido com brilhantismo sua tese de doutoramento, havia ele granjeado para o seu nome, que era propriamente Hippolyte Léon Denisard Rivail, notável reputação no magistério particular, a que preferira dedicar-se, lecionando fisiologia, química, física, astronomia e anatomia comparada, publicando obras didáticas, adotadas, graças ao seu valor, pela Universidade da França, e distinguindo-se ainda como poliglota, pois conhecia a fundo e falava corretamente alemão, inglês, italiano e espanhol, sendo-lhe também familiar a língua holandesa, quando em 1864 ouviu pela primeira vez falar nas mesas giratórias. Incrédulo ao começo, mas não obstinado, como tantos outros, em preconceitos científicos, não desprezou as ocasiões, que se lhe ofereceram, de observar atentamente o fenômeno, até que sobre os agentes que o produziam pudesse formar opinião com segurança. Em notas manuscritas que deixou e foram mais tarde publicadas em suas obras póstumas se encontra o instrutivo registro de suas dúvidas e hesitações, como dos motivos que o levaram a empreender porfiadas investigações no obscuro e atraente domínio do invisível, as quais, absorvendo inteiramente, o obrigaram por fim a abandonar os seus anteriores estudos, para consagrar-se exclusivamente à obra de missionário da revelação nova, que lhes destinara a providência. Apliquei a essa nova ciência, como até então o tenho feito, diz ele, referindo-se aos seus primeiros estudos sérios em espiritismo, o método da experimentação. Nunca formulei teorias preconcebidas, observava atentamente, comparava, deduzia as consequências, dos efeitos procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos,
só admitindo como válido uma explicação quando podia resolver todas as dificuldades do assunto. Foi assim que procedi sempre em meus trabalhos anteriores, desde a idade dos 15 aos 16 anos. Compreendi, prossegue, desde o princípio a gravidade da exploração que ia empreender. Entrevi nesses fenômenos a chave do problema tão controvertido e obscuro do passado e do futuro. A solução de que eu havia procurado toda a minha vida, era, numa palavra, uma completa revolução nas ideias e nas crenças. Necessário, portanto, se tornar a agir com circunspecção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para me não deixar levar por ilusões. Essa atitude mental revela desde logo o austero campeão que um século de dúvida erudita reclamava para o fazer descortinar com segurança e equilíbrio os novos e inexplorados horizontes do espiritualismo. Durante cerca de 2 anos, a partir de maio de 1855, tendo reunido em torno de si um grupo de estudiosos, aplicou-se a Allan Kardec, não apenas observando os fenômenos sem objetivo determinado, mas formulando metodicamente perguntas sobre todos os problemas relativos ao homem, ao universo e à vida, as quais eram respondidas com sabedoria e profundeza pelos espíritos reveladores, a reunir os materiais para a publicação da primeira obra doutrinária. Não se contentava, todavia, com as primeiras respostas, homologando-as sem maior exame. Tendo-me as circunstâncias, assinalava ele em suas notas íntimas, posto em relação com outros médiuns, toda vez que se oferecia a ocasião, aproveitava para propor algumas das questões que me pareciam mais delicadas. Foi assim que mais de 10 médiuns prestaram seu concurso a esse trabalho. E foi do confronto e da fusão de todas essas respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes refundidas no silêncio da meditação, que formei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, a qual apareceu em 18 de abril de 1857. No momento de o publicar, hesitou acerca do nome com o que o autorizaria, se com o seu próprio, recomendado no mundo das letras, durante mais de um quarto de século, por suas obras didáticas, se com o de Allan Kardec, nome que, segundo a revelação de um espírito protetor, fora o seu numa existência anterior nas Gálias, quando aí viveram juntos. Prevaleceu essa escolha, mesmo para estabelecer um traço de separação relativamente à fase de seus anteriores trabalhos literários. Uma vez posto nesse rumo, não devia esmorecer a sua atividade, senão que, desdobrando-se em infatigável eficiência, o levaria a criar os elementos apropriados à simultânea vulgarização da doutrina e sua organização institucional. É assim que, não obstante a escassez de recursos pecuniários, sem dispor de sócio capitalista nem ter procurado obter previamente um único assinante, mas animado pelos conselhos do espírito que o assistia em sua missão, fundou a breve trecho a Revue Spirit, cujo primeiro sucesso que se não interromperia por todo o futuro e tornando-se um valioso auxiliar de ação propagandista. Ao mesmo tempo criava também ele, em 1º de abril desse ano, a Sociedade Espírita de Paris, como núcleo central de iniciação e pesquisas doutrinárias. Além disso, o êxito alcançado pela publicação de O Livro dos Espíritos, cuja primeira edição rapidamente se esgotara, o levou a reeditá-lo ainda nesse ano. Desdobrava-se o plano da doutrina, abrangendo as suas várias modalidades, e 3 anos depois, na primeira quinzena de janeiro de 18.621, aparecia o Livro dos Médiuns, relativo à parte experimental, complemento imediato da parte filosófica exposta naquele primeiro livro. Contudo, o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicar com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e escolhas que se encontram na prática do espiritismo. E logo, a igual intervalo, isto é, em abril de 1864 vinha pública, enfeixando a parte moral, ou religiosa, da doutrina.
O Evangelho segundo o Espiritismo. Um ano depois, em 1º de agosto de 1865, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, em que é feito o exame comparativo das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, as penas eternas, etc., seguido de numerosos exemplos da situação da alma durante e depois da morte, para finalmente, em janeiro de 1868, ser divulgada a parte científica da doutrina em A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, síntese dos 4 volumes anteriores. Estava assim feita a codificação doutrinária integral da nova revelação que, no arrojo de suas linhas estruturais, avançava de um século à esfera dos conhecimentos humanos, e Allan Kardec podia tranquilamente regressar, como de fato regressou, em 31 de março de 1869, às serenas regiões da imortalidade, com a certeza de haver nobremente cumprido a gloriosa missão que lhe fora confiada. Vitimou subitamente a rotura de um aneurisma, quando havia completado os preparativos para a nova instalação, a 1º de abril, da Sociedade Espírita, que ele havia remodelado sobre amplas bases, depois de haver planejado a constituição do Espiritismo, prevendo seu futuro desenvolvimento. Com o seu desaparecimento ficou prejudicado esse projeto de organização, que não chegou a ser levado à prática, mesmo porque outro seria o rumo que a doutrina conviria a ser impresso e estava indubitavelmente nos desígnios de Deus. Mas, se Allan Kardec não foi dado assistir ao que acreditava ser o remate de sua colaboração pessoal na obra gigantesca de renovação espiritualista que dera o primeiro vigoroso impulso, pondo-lhe contudo, antes de partir, ser testemunha dos consideráveis progressos, em poucos anos, realizados pela doutrina e da excelência dos seus frutos, consoante o assinalara em notáveis discursos proferidos por ocasião de suas excursões de propaganda a importantes cidades da França. Por que não se limitava ele a presidir tranquilamente as reuniões da Sociedade Espírita de Paris, a publicar as obras doutrinárias, de que fora o sapiente codificador, iluminando-as com sua genial e eficiente colaboração, nem a guiar a opinião geral com os escritos na Revue Spirit, em que esclarecia todas as dúvidas suscitadas e rebatia todas as objeções, defendendo galhardamente a doutrina dos assaltos de gratuitos adversários, sempre que podia atender às solicitações que, um pouco de todos os lados, lhe eram endereçadas, e lhe permitia a multiplicidade de suas ocupações, levava o incitamento de suas palavras, esclarecia e austera os centros culturais de propaganda, que legitimamente o acolhiam com as honras de mestre. Antes de o referir, contudo, apressemo-nos a assinalar um fato de extrema relevância, que entende com o caráter fundamental da revelação espírita, em seu objetivo culminante. Meses antes de entregar ao prelo os originais do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título e assunto a ninguém revelara, isto é, em agosto de 1863, solicitou ele a opinião de seus guias espirituais sobre a obra que tinha em preparo e obteve a seguinte resposta: esse livro de doutrina cristã terá uma influência considerável. Nela aborda as questões capitais, e não somente o mundo religioso há de aí encontrar as máximas que lhe são necessárias, mas a vida prática das nações obterá excelentes instruções. Bem fizeste em atacar questões de alta moral prática, sob o ponto de vista do interesse geral, dos interesses sociais e dos religiosos. A dúvida precisa ser destruída, a Terra e sua população civilizada estão preparadas, há longo tempo que os teus amigos do espaço a têm retendo, lança, pois, a semente que te confiamos, porque há tempo de fazer a Terra gravitar na ordem radiante das esferas, para subir da penumbra e das criações puramente intelectuais. Acaba a tua obra, conta com a proteção de teu guia, guia de todos nós,
e com o abnegado concurso dos mais fiéis espíritos, em cujo número me podes incluir. Que dirá o clero? Redarguiu Allan Kardec, clamar a heresia. Porque atacas as penas eternas e outros pontos sobre os quais se apoiam a sua influência e o seu crédito. Clamará tanto mais quanto sentir-se-á mais ferido que pelo livro dos Espíritos, cujos principais dados, em rigor, ele pode aceitar. Agora, porém, vais entrar em nova senda, pela qual não te poderá o clero acompanhar. O anátema secreto se tornará oficial e os espíritas serão, como os judeus e os pagãos, excomungados pela Igreja Romana. Em compensação verão eles crescer o seu número na medida dessas perseguições, principalmente ao ver-se o clero acusar de demoníaca uma doutrina cuja moralidade fugirá, como um raio de luz do sol, com a publicação do teu novo livro e dos que se lhe seguirão. E em seguida, em forma de profecia, o Espírito Guia formulou a definição do caráter e objetivo capital do Espiritismo nestes termos, que ao mesmo tempo encerram a afirmação de sua perpetuidade indestrutível. Aproxima-se a hora em que deverás abertamente declarar o que é o Espiritismo e mostrar a todos onde está a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Aproxima-se a hora em que, à face do céu e da terra, deverás proclamar o Espiritismo como a única tradição verdadeiramente cristã, a única instituição realmente divina e humana. Tal é, com efeito, a finalidade suprema da nova revelação: restabelecer, em espírito e verdade, os ensinamentos de Jesus, deturpados pela Igreja, e formar para a humanidade, que se transvia há séculos, a consciência de seus destinos segundo os moldes do ideal cristão, renovando em forma generalizada os testemunhos da imortalidade, dando, por conseguinte, àquele ideal uma base de certeza positiva. Nem do outro modo poderia ser, quando outra moral não há mais elevada e perfeita que a do cristianismo e quando, na opinião de eminentes pensadores independentes, a religião do Cristo não somente encerra todos os elementos necessários à vida religiosa da humanidade, sendo num certo sentido a última e definitiva, da mesma forma que é também a última e definitiva civilização a que ela corresponde, mas deve ser ainda considerada a religião absoluta, segundo Ernesto Renan, que do seguinte modo se exprimiu, depois de recordar a profecia de Jesus, samaritana, no sentido de que ora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. No dia em que pronunciou esta palavra, ele foi verdadeiramente Filho de Deus. Disse, pela primeira vez, a palavra sobre que há de erguer-se o edifício da religião eterna. Fundou o culto puro, sem data, sem pátria, que hão de todas as almas elevadas praticar até a consumação dos tempos. Não somente a sua religião foi, naquele dia, a excelente religião da humanidade, mas a religião absoluta. E se noutros planetas existem habitantes dotados de razão e de moralidade, a religião não pode ser diferente da proclamada por Jesus ao pé do poço de Jacob. O homem, comenta ainda, não se lhe pode conservar fiel, porque o ideal só um fugaz instante pode ser atingido. A palavra de Jesus foi um clarão em noite escura, foram precisos 1800 anos para que os olhos da humanidade, que digo, de uma parcela infinitamente pequena da humanidade, se lhe habituassem. Mas o clarão se há de tornar plenitude do dia e, depois de haver percorrido todas as esferas do erro, a humanidade será reconduzida a essa palavra, como a expressão imortal de sua fé e de suas esperanças. Razão tinha, pois, é oportuno repetir, o Abade Lamennais quando vaticinava uma transformação ou, se o preferirem assim denominar, um novo momento do cristianismo no selo da humanidade, que ninguém, no seu tempo, seria capaz de prever como se operaria, mas que sem a menor dúvida havia de operar-se, atribuindo grandes multidões. Tão certo é que o cristianismo, pelos caracteres que possui e aí ficam assinalados,
encerra os princípios substanciais de todos os desenvolvimentos necessários ao progresso e à indefinida evolução da humanidade. Começando a sua odierna renascença, verdadeiramente imperceptível, com as esparsas manifestações dos espíritos, de que nos temos ocupado, tem de iluminar o pensamento humano e presidir ao novo ciclo de civilização que se prepara, em meio aos convulsivos desmoronamentos da hora atual, a que há de suceder como radioso dia. Por isso mesmo não poderia subtrair-se à fatalidade das investidas, mas que nunca, formidáveis do seu adversário de todos os tempos. Mas não antecipemos. Os progressos iniciais do Espiritismo, como legítimo depositário e desdobramento da revelação cristã, foram, ainda em vida de Allan Kardec, acelerados. Na excursão que em 1860 realizou às cidades de Lyon, Sens, Mâcon e Saint-Étienne, o assinalou ele por ocasião do banquete que, a 19 de setembro, na primeira delas lhe foi oferecido. Eu sabia perfeitamente, disse ele, que Lyon contava muitos adeptos, mas estava longe de imaginar que fosse tão considerável seu números, porque já se não contam por centenas em poucos tempo, eu espero, já se não poderão contar mais. Se, porém, Lyon, acrescentou, se distingue pelo números, não o faz menos pela qualidade, o que ainda é mais importante. Por toda parte não encontrei senão espíritas sinceros, e compreendeu a doutrina sob seu verdadeiro ponto de vista. Ah, meus senhores, acentuou, firmando judiciosa distinção, 3 categorias de adeptos: os que se limitam a crer na realidade das manifestações e procuram antes de tudo os fenômenos. O espiritismo é, para eles, simplesmente uma série de fatos mais ou menos interessantes. Vêm depois os que nele reconhecem alguma coisa além que se desdobra, mas não a praticam. Para esses a caridade cristã é uma bela máxima e nada mais. Os terceiros, finalmente, não se contentam com admirar a moral, praticam-na e aceitam as suas consequências. Convencidos de que a existência terrestre é uma prova transitória, esforçam-se em aproveitar esses curtos instantes para caminhar na senda do progresso em que lhes indicam os espíritos, empenhando-se em praticar o bem e reprimir as más tendências de que se não tenham ainda libertado. Seu trato pessoal é sempre digno de confiança, porque as suas convicções se afastam de todo pensamento malévolo. A caridade é, em toda circunstância, a sua norma de proceder. São esses os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Um ano depois, dando conta de nova excursão à mesma cidade, tinha Allan Kardec ensejo de confirmar as suas anteriores previsões. Com efeito, dizia ele, não é mais por centenas que aí se contam os espíritas, é por milhares ou, por melhor dizer, já se não contam e pode calcular-se que, seguindo a mesma progressão, dentro de 1 ou 2 anos, excederão de 30.000. O espiritismo aí tem adquirido adeptos em todas as classes, mas é sobretudo na classe operária que se tem propagado com a maior rapidez, e não é isso de admirar, sendo essa classe a que mais sofre, volta-se para o lado em que concentra a maior consolação. E, mais adiante, insiste, muito é sem dúvida que se multipliquem os adeptos, de maior valor, porém, que o número é a qualidade. Pois bem, é com satisfação que alto e bom som declaramos, não vimos em parte alguma reuniões espíritas mais edificantes que as dos operários lioneses, quanto à ordem, ao recolhimento e atenção que prestam às instruções de seus guias espirituais. A homens, velhos, senhoras, moços e até crianças, cuja atitude respeitosa contrasta com a sua idade, nunca um único perturbe um só instante o silêncio das nossas reuniões, muitas vezes longas, pareciam quase tão ávidos como seus pais em recolher as nossas palavras. Não é tudo ainda. O número das metamorfoses morais entre os operários, quase tão grande como o dos adeptos, hábitos viciosos reformados, paixões acalmadas,
ódios apaziguados, tranquilidade restituída nos lares, numa palavra, as mais legítimas virtudes cristãs, desenvolvidas, tudo isso pela confiança, doravante inabalável, que pelas comunicações espíritas lhes são incutidas, no futuro em que dantes não acreditavam. É uma felicidade para eles assistirem a essas instruções, que os fortalecem contra a adversidade. Muitos chegam a palmilhar mais de uma légua, em qualquer tempo, de verão ou de inverno, tudo arrostando para não faltarem a uma sessão. É que neles não há uma fé vulgar, mas a fé baseada em convicção profunda, raciocinada e não cega. Não foi somente em Lyon, ou em outras cidades da França, mas em todos os países do mundo, em que penetrou com suas consoladoras afirmações, que a divulgação do Espiritismo se caracterizou, logo de começo, pela multiplicação dos adeptos e sobretudo por acentuados benefícios morais, as próprias hostilidades de que foi objeto por parte do clero servindo para despertar sobre ele a atenção pública e motivar numerosas adesões, como sucedeu, por exemplo, em Barcelona, a propósito do auto de fé aí consumado em 1861, constituindo o primeiro embate ostensivo dos espíritos de trevas, na fase atual, contra a luz trazida ao mundo pela nova revelação. Já não podendo lançar corpos humanos à fogueira, como sucedia nos primeiros tempos do cristianismo e mesmo séculos mais tarde, o inimigo, manejando os instrumentos dóceis à sua disposição no seio da Igreja Romana, teve de contentar-se com algumas poucas centenas de exemplares de publicações espíritas. O fato, por sua significação e consequências, é digno de registro. A pedido de Maurício Lachatre, o conhecido autor da História dos Papas, que se achava estabelecido com livraria em Barcelona, mantinha com Allan Kardec excelentes relações e comunhão de ideias. Enviou-lhe este cerca de 300 exemplares de livros e folhetos destinados à venda e simultânea propaganda da nova filosofia. Cobrados pelos agentes do fisco espanhol os direitos aduaneiros dos volumes, que eram acompanhados da declaração, em devida forma, do seu conteúdo, o bispo de Barcelona, entretanto, opôs-se a sua entrega e, sob o pretexto de que os livros em questão eram perniciosos à fé católica, fez confiscar a expedição pelo Santo Ofício. Informado do incidente, Allan Kardec ainda tentou, posto que inutilmente, obter a devolução dos volumes, uma vez que os não queriam entregar ao seu destinatário. Mas o mitrado representante da Cúria não o consentiu, alegando que a Igreja Católica é universal e sendo tais livros contrários à fé católica, não podia o governo consentir que fossem eles perverter a moral e a religião nos outros países. Uma ação diplomática poderia ser intentada, a requisição de Allan Kardec, para induzir o governo espanhol a devolver as obras incriminadas. A conselho dos espíritos, porém, e como de maior vantagem para a propaganda do espiritismo, foi preferido ao vitre de deixar a ignomínia seguir o seu curso. Realizou-se, pois, o auto de fé, consoante o processo verbal, reproduzido, como documento histórico, na biografia de Allan Kardec e assim redigido. Aos 9 dias de outubro de 1861, às 10h30 da manhã, na esplanada da cidade de Barcelona e no lugar em que são executados os criminosos condenados à pena última, por ordem do bispo desta cidade foram queimados 300 volumes e brochuras sobre o espiritismo, a saber. Segue-se a discriminação das obras e folhetos, inclusive a Revista Espírita e outras. Assistiram ao auto de fé, um padre revestido dos hábitos sacerdotais, trazendo numa das mãos a cruz e na outra uma tocha, um tabelião encarregado de redigir o processo verbal do auto de fé, o escrevente do tabelião, um empregado superior da administração das alfândegas, 3 serventes da alfândega, encarregados de alimentar o fogo, um guarda, da alfândega, representando o proprietário das obras condenadas pelo bispo.
Incalculável multidão se aglomerava nos passeios e cobria a esplanada, em que ardia a fogueira. Quando o fogo acabou de consumir os 300 volumes e brochuras espíritas, refere o narrador da lúgubre cerimônia, o padre e seus ajudantes se retiraram cobertos pelos apupos e maldições dos numerosos assistentes, que bradavam: abaixo a Inquisição. Em seguida muitas pessoas se aproximaram da fogueira e apanharam cinzas. O efeito dessa manobra reacionária foi contraproducente, pois que muitas pessoas, que ignoravam a existência do espiritismo como doutrina organizada, procuraram obter esclarecimentos. Desenvolveu-se ativa procura das obras tão ostentosamente condenadas pela Igreja Romana, e em poucos anos Barcelona tornou-se um centro cultural da nova revelação, pela adesão de numerosos pensadores, sendo aí que pela primeira vez se reuniu, em 1888, um Congresso Espírita Internacional, que trouxe à propaganda considerável impulso, irradiado em todos os países de língua castelhana. A nota, por excelência, comovedora desse congresso consistiu na representação endereçada pelos presidiários de Tarragona, em a qual as pobres vítimas do abandono social, confessando seu arrependimento e dando testemunho do conforto que haviam encontrado nos regeneradores ensinamentos do Espiritismo, declaravam que, se o houvessem mais cedo conhecido, não se teriam deixado arrastar pelos resvaladouros do crime. A série dos congressos espíritas foi prosseguida em 1889 pelo de Paris, por ocasião da Exposição Universal que aí se realizou, seguindo-se o de Londres em 1898, a que sucedeu de 1900, novamente em Paris, além de outros posteriores. Nessas grandes assembleias, a que ocorriam delegados dos mais adiantados países da Europa e da América, representando numerosas sociedades e alguns milhões de adeptos, a ideia espírita afirmava uma vitalidade que parecia assegurar-lhes, em poucos anos, o amplo domínio das inteligências e dos corações em todo o mundo, com repercussão no melhoramento dos costumes e na modificação do próprio estado social. Adiante veremos por que assim não tem acontecido. De tal modo, entretanto, parecia estarem no plano espiritual, ainda ao tempo de Allan Kardec, preparados os elementos para uma rápida e vitoriosa implantação do espiritismo, que uma das entidades daquele plano, modestamente oculta na assinatura um espírito, formulou em tal sentido os mais animadores vaticínios em um ditado, recebido em Lyon a 30 de janeiro de 1866 e mais tarde publicado nas obras póstumas, os quais, por exprimirem confiante expectativa, cuja oportunidade não desapareceu, julgamos instrutivo aqui reproduzir. A terra estremece de alegria, aproxima-se o dia do Senhor. Todos quantos vivem aqui nas alturas disputam um lugar na liça. Já os espíritos de alguns encarnados sacudem o corpo, a ver se o deixam. A carne, interdita, não sabe o que pensar, ignorado o fogo a brasa. Serão libertados, porque são chegados os tempos. Uma eternidade está quase a expirar, uma eternidade gloriosa está quase despontando, e Deus conta o número de seus filhos. O reinado do ouro dará lugar a outro mais puro, o pensamento será em breve soberano, e os espíritos de Skol, que têm iluminado o mundo em remotas eras, voltam a encarnar entre vós. Que digo? Muitos já estão encarnados. A sua palavra, repassada de sabedoria, vai ser a chama destruidora dos velhos abusos. Que de preconceitos antigos vão rolar por terra, quando o espírito, como espada de dois gumes, vier arrancá-los pela raiz. Sim, os soldados do progresso humano têm deixado em suas radiantes habitações outros grandes trabalhos, em que a felicidade se associa ao prazer de instruir-se, todos para retomar o bastão de peregrinos, que haviam deposto no limiar do templo da ciência, e, dos 4 pontos cardeais do globo, muito breve os maiores sábios hão de ouvir, com espanto, a moços imberbes que virão, em linguagem profunda, retocar argumentos que eles supunham irrefutáveis.
O sorriso de zombaria não será mais um escudo de valor e, sob pena de degradação, ninguém poderá eximir-se de responder. Então o círculo vicioso, em que se encerram os mestres de balufas filosóficas, será invadido e exposto, porque os novos campeões trazem consigo não somente um facho, que é a inteligência desembaraçada do pesado véu, senão que muitos dentre eles gozarão desse estado particular, apanágio das grandes almas, como Jesus, que confere o poder de curar e fazer maravilhas, reputadas como milagres. Diante de fatos materiais, em que o espírito se revela tão superior, como negá-los? O materialista é suplantado no raciocínio por mais eloquente verbo e, no terreno prático, por fatos evidentes, positivos e averiguados por todos, porque os novos Tomé, grandes ou pequenos, poderão tocá-los com o dedo. Sim, o velho mundo se esboroa por todos os lados, vai acabar, e com ele todos os dogmas caducos, que apenas brilham pelo dourado com que são galvanizadas. Valentes espíritos, compete-vos a missão de destruir essa casca de ouro falso. Fugi, vós que ainda alimentais a astuta pretensão de sustentar o ídolo que, aluído em seus fundamentos, vai cair por terra, arrastando-vos na queda. Fugi, vós que negais o progresso, fugi com as vossas crenças de outros tempos. Porque negais o progresso e, entretanto, quereis bani-lo? É que só quereis primar ainda e sempre, e por isso condensastes o pensamento em artigos de fé, que dizem à humanidade, tu serás eternamente criança e nós, que recebemos a iluminação do céu, somos encarregados de guiar-te. Tendes, entretanto, ficado com as faixas da criança nas mãos e, vendo-a saltar, negais que possa andar sozinha. Será batendo com as faixas que lhe provareis a força de vossos argumentos? Não, e bem o sabeis, mas é tão agradável dizer-se infalível e pensar que os outros acreditam nessa infalibilidade, em que sois os primeiros a não crer. Ah, que de gemidos enchem o santuário! Aí se ouvem dolorosos soluços. Que podereis dizer, pobres obstinados? Que a mão de Deus pesa sobre a sua igreja. Que por toda parte a imprensa livre vos ataque e destrói os vossos argumentos. Onde o novo Crisóstomo para pulverizar esse dilúvio de argumentadores? Em vão esperareis. Nada mais podem o vigor e a eloquência de vossa pena. Ela se obstina em esgaravatar o passado, que se funde, quando a nova geração, em seu impulso irresistível para a frente, brada, abaixo o passado. O futuro é nosso. Uma nova aurora surge e é para ela que convergem todas as nossas aspirações. Avante! Diz, abri passagem, que nossos irmãos nos acompanham, segui a onda que nos arrebata. Nós temos necessidade do movimento, que é vida, ao passo que vós representais a imobilidade, que é a morte. Cavai fossos e catacumbas e regalai a vista com essas relíquias de um passado que se extinguiu. Os santos mártires não deram o seu sangue para manterem a imobilidade, eles previram a era atual e atiraram-se para a morte, como o caminho que os devia concluir a esta época. Cada época tem seu gênio. Nós queremos atirar-nos à vida, porque os séculos futuros, que se nos entremostram, têm horror à morte. Eis aí, meus amigos, o que vão fazer compreender os espíritos que presentemente se encarnam. Este século não findará sem que inúmeros destroços cubram o solo. A guerra mortífera e fratricida cederá o posto à discussão, o espírito substituirá a força bruta. E depois que essas almas generosas tiverem combatido, voltarão para o mundo espiritual, a receberem a coroa de vencedor. Eis o fim, meus amigos. Os combatentes são muito aguerridos para que se duvide do sucesso. Deus escolheu a flor deles e a vitória está garantida à humanidade. Exultai, todos vós que aspirais à felicidade e quereis que vossos irmãos a compartilhem, o dia é chegado. A terra palpita de alegria,
porque vai assistir ao começo do reino de paz, prometido pelo Cristo, o divino Messias, reino cujos fundamentos ele veio assentar. Mais de 60 anos decorridos desse altiloquente ditado, verdadeiro hino de vitória entoado à causa do bem e da verdade, que o Espiritismo esposa, longe de haverem confirmado, parece desmentirem as afirmações proféticas do seu autor. Teria ele intencionalmente ludibriado a expectativa daqueles a cujo conhecimento, no presente de então e no futuro, fora destinado, sendo em tal caso, simples mistificação, ou ter-se apenas equivocado em relação ao tempo. Embora não tivesse Allan Kardec publicado, o fato de o haver conservado entre os seus papéis, vindo a ser incerto em suas obras póstumas, demonstra o apreço que lhe merecem esse ditado, devendo ser, portanto, aquela última hipótese admissível para explicar a não realização dos alvissareiros vaticínios. Semelhante erro de cálculo, ao demais, não surpreende, sabido que para o espírito não existe o tempo, tal como, pelo menos, o contamos, subdividido em anos, meses e dias. Existem acontecimentos, que se vão desdobrando em sucessão indefinida. Todavia, no ditado afirmações categóricas escapam a essa razoável interpretação, como a de já se acharem, naquele momento, encarnados muitos espíritos da nova geração, incumbidos da grande obra de transformação religiosa. Se assim realmente suceder e da parte do autor do ditado não houve possível equívoco otimista, antecipando como realidade objetiva, que se lhe afigurava, o que ainda permaneceria no estado de preparativos à espera de oportunidade que uma dilatada visão aberrativa interpretava como próxima, para ser levado à prática, forçoso será concluirmos que a ação de tais espíritos escolhidos tão formidáveis e inesperados obstáculos teria encontrado no ambiente humano que não chegou a exercer-se, pelo menos com a amplitude e eficiência anunciadas. Intrépidos pioneiros e vulgarizadores, sem dúvida, surgiram depois de Allan Kardec, anunciando a boa nova e contribuindo para o rápido florescimento do espiritismo no último quartel do século passado, mas a sua voz não tardou em ser abafada pouco a pouco no tumulto dos acontecimentos mundanos. E assim teria que forçosamente acontecer. Para demolir a espessa crosta de incredulidade que envolvia e ainda envolve as sociedades utilitárias do Ocidente, não bastaria a palavra, por maior eloquência de que se revestisse, de inspirados pregadores, seriam necessários profundos abalos na estrutura político-social, com repercussão na esfera religiosa, tais como, até certo ponto, se vem operando a partir da conflagração mundial de 1914, seguidos de calamidades nos próprios elementos físicos do globo desencadeadas, em que a impotência e fragilidade do homem se patenteiam, induzindo-o a refugiar-se num poder mais alto que a sua orgulhosa indiferença. A fase que o mundo vem atravessando, preparatória e dolorosa, é de inevitáveis e necessários desmoronamentos, a fim de que sobre os escombros das velhas sociedades estruturadas no egoísmo possa mais tarde erguer-se a nova ordem social, inspirada nos ideais humanitários e fraternistas do cristianismo renovado. Antes que venha a estabelecer-se definitivamente e que, portanto, se realizem os vaticínios formulados no ditado que reproduzimos, tremendas lutas hão de ainda ser travadas, mesmo porque o grande inimigo da humanidade, que a tem sistematicamente, através dos tempos, transviado dos caminhos do Senhor, não renunciará, sem desesperadas resistências, ao predomínio sobre ela conquistado. O Espiritismo, que arvora em seu estandarte o lema universalista e impessoal fora da caridade não há salvação, em oposição, esse pretensões exclusivistas da Igreja em tal sentido, ainda não teve, mas terá provavelmente, como o cristianismo nos primeiros gloriosos tempos, a sua idade heroica e os seus mártires. Contra os seus adeptos erguer-se-á, em híbrido conúbio, a coligação dos interesses mundanos representados nos dois adversários até pouco irreconciliáveis,
a ciência materialista e o clero identicamente cético, ambos apoiados na força material e política do Estado. O primeiro embate ostensivo, a que aludimos, dos espíritos de trevas, expressa